Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre dificuldades da vida cristã e hoje a gente vai falar sobre falta de oração e leitura bíblica diária. A gente já tem 3 vídeos sobre oração, que vai estar aqui. Põe a playlist, porque já tem 5 vídeos também sobre a leitura bíblica, sobre a Bíblia. E daí tá aqui também, ó. Eu acho que tá aqui, ó. Deixa eu pensar no celular. Vai fluir daqui, eu acho. Aqui. E hoje a gente vai falar sobre por que nós oramos, por que nós devemos ler a Bíblia. E primeiro disso, o primeiro argumento, o mais importante é: Jesus orou. E isso já devia fazer a gente orar muito mais, porque Jesus orou muito. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite inteira orando. Antes de começar o seu ministério, ele passou 40 dias fazendo jejum e com certeza ele orou. Jesus, em João 8, antes de perdoar aquela mulher adúltera, passou a noite inteira orando lá no Monte das Oliveiras. E ainda o texto vai dizer: todos foram para suas casas, mas Jesus foi de madrugada orar no monte. Antes de travar a batalha mais épica de toda a humanidade na cruz, Jesus passou a noite inteira orando no Getsemane. E agora Jesus está no céu, intercedendo por nós. Jesus orou e nós também devemos orar. Gente, Deus veio na terra e a coisa que Deus mais fez na terra foi orar. Nós devemos dar muita importância à oração. E não somente isso, Jesus deu muita importância à Bíblia. Ele fala que a Bíblia é infalível, é a verdade. Além disso, ao decorrer do seu ministério, ele vai citar muitas vezes, muitos e vários textos bíblicos. Jesus deu muita importância à Bíblia e deu muita importância à oração. Porque a Bíblia, gente, é Deus falando aos homens. Ela é fundamental para nós, porque é Deus nos dizendo como devemos viver, como somos salvos, de onde viemos, para onde vamos. Aqui nós temos a revelação de quem é Deus. E olha lá o que está escrito em 2 João, capítulo 4, versículo 6. João 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Se nós dizemos que permanecemos em Jesus, devemos andar como ele andou, amar como ele amou, viver como ele viveu, orar como Jesus orou. Dar importância à Bíblia, ler a Bíblia, assim como Jesus deu importância. E não somente isso, Jesus nos dá uma ordem para orar. Ele nos ensina a orar em Mateus 6 com a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer, quando orarem. Ele não vai dizer, se der tempo, ora. Se você tiver fim, ora. Se você gostar de orar, ora. Não, vocês vão orar. Paulo vai escrever, orai sem cessar. É fundamental a oração e a leitura bíblica. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando a nós, aos nossos corações. Além de que a oração bíblica nos fortalece. Olha o que está escrito, a oração bíblica, a oração e a leitura bíblica. Olha o que está escrito no capítulo 2 Pedro 3, versículo 18. Vou ler o 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está falando dos falsos mestres. E ele vai dizer, fuja deles, fuja do erro deles. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de Deus. E nós só podemos crescer no conhecimento de Deus através da oração e da leitura bíblica. Porque quando nós oramos e lemos a Bíblia, nos tornamos cada vez mais próximos e mais íntimos de Deus. Quando oramos e lemos a Bíblia, nós estamos nos transformando à imagem dele. E estamos nos fortalecendo nele. Isso você pode falar, mas quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. A oração não é um ato de sentimento, é um ato de fé. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós somos capazes de ver o invisível, ver a Deus. Quando nós nos colocamos de joelho, nós estamos diante do trono de Deus. Quando nós entramos no quarto e fechamos a porta,
nós estamos entrando no Santo dos Santos, ousadamente e corajosamente. E nós só podemos entrar porque o véu se rasgou, e o véu se rasgou por causa do sacrifício de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia e a oração, nós temos que ter certeza, só podemos fazer isso por causa da graça de Jesus para conosco. E além, olha o que está escrito em Salmo 139. Salmo, capítulo 139. 9 vai dizer aqui: os meus olhos não te foram encobertos, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista vai dizer: no secreto fui formado. E nós também, quando entramos nesse quarto, no secreto, somos formados. Porque quando a gente entra aqui, a gente entra numa sala de cirurgia. Não aqui, na sua casa, no seu quarto, orar. Então pode ser no seu quarto também. Pode não ser no seu quarto também. Quando você entra em algum lugar para orar, é como se você entrasse numa sala de cirurgia. E nessa sala, Deus retira a nossa mente e os nossos pensamentos caídos e põe a mente de Cristo em nós. E coloca os pensamentos dele em nós. E os pensamentos dele são bons, maiores e melhores do que os nossos. Olha o que vai estar escrito em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Quando nós entramos no quarto, Cristo tira o coração de pedra e coloca o coração de carne em nós. Ele muda a nossa natureza. Cada vez que entramos, Ele está nos mudando, nos moldando, nos fazendo mais parecidos com Ele. E Ele vai continuar: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Quando nós entramos no quarto, Cristo põe o Espírito Santo em nós. E nós somos consolados pelo Espírito. E o Espírito nos ensina a orar e intercede por nós. De tal forma que quando nós saímos do quarto, nós saímos com o Espírito Santo, com um novo coração, e com a mudança de coração também vem uma mudança de fala e uma nova mente, a mente de Cristo. Porque a oração não é só sentimento. Deus está trabalhando o nosso caráter enquanto oramos e lemos a Bíblia. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E não foi toda vez que o céu se abriu. Não foi toda vez que apareceram anjos. Não foi toda vez que ele teve uma visão espetacular, um sonho, não. Muitas vezes Daniel orou, não sentiu nada e saiu do quarto. E depois voltou e orou. E foi persistente e constante, porque ele sabia que mesmo nos momentos que ele não estava sentindo nada, Deus estava trabalhando na vida dele. A gente deve orar porque no secreto somos gerados. A gente deve orar porque Jesus orou, porque Jesus nos mandou orar e porque a oração nos fortalece. Além de que, quando nós oramos e lemos a Bíblia, somos sustentados, somos alimentados. Porque a palavra de Deus é o pão que desceu do céu. Voltei, população. Pra vocês, não se passaram nem um segundo. Pra mim, passou um tempinho. E eu te faço o desafio. E o desafio dessa vez é: segunda-feira você ora 5 minutos e lê a Bíblia. Depois, terça-feira, mais 5 minutos. Quarta-feira, mais 5 minutos. Quinta, mais 5. Até a próxima sexta-feira. É isso, espero que você cumpra o desafio. É nóis, Deus abençoe. Tchau.